Forças dos Estados Unidos destroem embarcações iranianas e interceptam mísseis e drones no Estreito de Hormuz. Em Washington, o serviço secreto troca tiros com um suspeito armado nas proximidades da Casa Branca. E em New York, a polícia procura 3 suspeitos pelo assassinato de um homem esfaqueado no coração de Manhattan, perto da Times Square. E ainda, um agente do serviço secreto é preso na Flórida acusado de exposição indecente. No Brasil, clima tenso no Santos. O jovem Robinho Júnior, de 18 anos, afirma ter sido agredido com tapa na cara por Neymar Júnior. E em meio a tudo isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para a viagem a Washington para encontrar Donald Trump, com agenda marcada por PIX, tarifas e minerais estratégicos. Agora, no Brasil News. Boa noite. Forças dos Estados Unidos destruíram barcos iranianos e interceptaram mísseis e drones no Estreito de Hormuz. Militares dos Estados Unidos disseram na segunda-feira que destruíram 6 pequenas embarcações iranianas e interceptaram mísseis de cruzeiro e drones. A ação ocorreu enquanto Teherã tentava impedir um novo esforço norte-americano para reabrir a navegação pelo Estreito de Hormuz. A operação, conhecida como Projeto Liberdade, foi lançada no mesmo dia pelo presidente Donald Trump para tentar retomar o controle da importante via marítima. A imprensa estatal iraniana negou os relatos de que os Estados Unidos teriam afundado embarcações do país. O almirante norte-americano Brad Cooper, chefe do Comando Central, se recusou a comentar se acreditava que um cessar-fogo iniciado em 8 de abril ainda permanecia em vigor, enquanto o Irã reagia com ataques na região. No entanto, ele reconheceu que forças iranianas tentaram interferir na operação. Também na segunda-feira, um navio sul-coreano foi atingido por uma explosão no estreito, mas sem registro de vítimas. Em uma postagem nas redes sociais, Trump disse que a embarcação não fazia parte da operação e sugeriu que a Coreia do Sul se juntasse aos esforços dos Estados Unidos para proteger o movimento de navios nas proximidades do Irã. O Projeto Liberdade é o movimento mais recente do presidente norte-americano para tentar pôr fim ao bloqueio iraniano do Estreito, uma via marítima por onde passava 1/5 do petróleo mundial antes da guerra. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que nenhuma embarcação comercial havia cruzado o Hormuz, rejeitando as declarações dos Estados Unidos em sentido contrário. O Serviço Secreto dos Estados Unidos trocou tiros com um suspeito armado perto da Casa Branca. Por um breve momento, houve um clima de alerta no complexo da Casa Branca na tarde de segunda-feira. O motivo foi um novo episódio envolvendo armas de fogo na capital norte-americana Washington, D.C., nas proximidades do complexo presidencial. Um homem armado atirou contra forças de segurança e acabou atingindo um adolescente que não tinha relação com o caso. O serviço secreto informou que agentes revidaram os disparos e atingiram o suspeito. Matthew Quinn, vice-diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos, comentou sobre o incidente. Posso assegurar que monitoramos intensamente esta área e todos os locais ao redor, 24 horas por dia. Se o ataque tinha como alvo o presidente ou não, eu não sei, mas vamos descobrir. Equipes de resgate levaram os 2 feridos para o hospital. A agência de segurança não divulgou inicialmente informações sobre o estado de saúde do atirador. O caso ocorreu perto do monumento a Washington e, portanto, a apenas alguns quarteirões da residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Apenas cerca de uma semana atrás, um homem havia tentado entrar com uma arma de fogo em um evento de gala do qual também participava o presidente norte-americano. Veja agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, o Met Gala 2026 voltou com o tema Fashion is Art, transformando moda em verdadeira obra de arte. O evento, realizado no Museu Metropolitano de Arte, reuniu cerca de 400 convidados, entre eles Beyoncé e Nicole Kidman. Os ingressos impressionaram, chegando até $100 mil por pessoa.
Além do glamour, a noite arrecadou milhões de dólares para o Instituto de Moda do museu e estreia uma nova área de exposição, reforçando a ligação entre arte, corpo e estilo. Autoridades de saúde de Nova York confirmaram um caso de sarampo em Manhattan. A pessoa infectada esteve em um restaurante em Hell's Kitchen no dia 25 de abril, entre as 5 horas da tarde e as 8 horas da noite. O Departamento de Saúde está rastreando possíveis contatos, mas até agora não há casos secundários. Segundo as autoridades, o risco para o público é baixo, graças à alta taxa de vacinação. Em 2026, a cidade já registrou 5 casos ligados a viagens internacionais. Especialistas reforçam: a vacinação é a melhor proteção contra a doença. A polícia de Nova York procura 3 suspeitos após um homem de 39 anos ser morto a facadas no coração de Manhattan. O crime aconteceu por volta das 11h30 da noite em um beco da West 43 RD Street, a poucos passos do teatro Stephen Sondheim, na região da Times Square. Segundo investigadores, a vítima, que seria de Massachusetts, foi atingida no rosto e outras partes do corpo após uma discussão verbal com os agressores. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os 3 suspeitos fugiram a pé, vestindo roupas pretas. E a identidade da vítima ainda não foi divulgada. A polícia segue investigando o caso. Uma agente de travessia de 80 anos morreu após ser atropelada enquanto ajudava crianças a atravessar a rua em Woodland Park. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, quando Jean Schutz empurrou 2 estudantes para fora do caminho de um carro, salvando suas vidas. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. Os alunos tiveram apenas ferimentos leves. Testemunhas e autoridades destacaram que Jean era dedicada e querida pela comunidade. O motorista permaneceu no local e o caso está sob investigação. A polícia de Newark pede ajuda da população para identificar uma mulher suspeita de roubar um pacote deixado na porta de uma residência. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens já circulam nas redes sociais. As autoridades reforçam: qualquer informação pode ajudar na identificação e prisão da suspeita. A seguir, um agente do serviço secreto foi preso na Flórida acusado de exposição indecente. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. Um agente do serviço secreto foi preso na Flórida, acusado de exposição indecente. A repórter Lorena Gomes tem as informações. As informações apontam que o agente estava fora de serviço no momento da prisão na segunda-feira no condado de Miami-Dade. Segundo as autoridades, John Andrew Spillman, de 33 anos, foi preso por exposição indecente. Ele atuava em Washington e estava na Flórida para apoiar a segurança de um evento que tinha acontecido no domingo. Após a prisão, o agente foi afastado administrativamente e será investigado internamente, além de responder ao processo criminal. Em nota, o chefe da divisão uniformizada do Serviço Secreto disse que a conduta é inaceitável e não reflete os padrões da agência. E 5 suspeitos foram acusados de envolvimento em um esquema internacional de tráfico de cocaína que operava em um prédio de luxo em Midtown Miami. A Operation Mousetrap, que significa Operação Ratoeira, identificou uma rede que trazia drogas da Colômbia, passando pela República Dominicana até o sul da Flórida.
O grupo importava até 1.700 quilos de cocaína por embarcações e usava um arranha-céu para armazenar e distribuir a droga. Em uma das ações foram apreendidos 536 quilos de cocaína, 14 armas, incluindo um fuzil, e mais de 3 milhões de dólares. Outras apreensões incluem mais de 1.600 quilos em um navio e 250 mil dólares em um veículo. Os investigadores respondem por tráfico, conspiração e crimes com armas. Segundo os promotores, o esquema envolvia cerca de 20 pessoas e faz parte de uma ofensiva maior contra o tráfico no sul da Flórida. E uma mulher foi presa em Jacksonville acusada de crueldade animal após atropelar e matar vários patinhos de forma intencional. Segundo a polícia, Beverly Salisbury, de 64 anos, teria atingido os animais com o carro e voltado várias vezes para atropelá-los novamente. O caso aconteceu no dia 25 de abril e foi presenciado por um casal que registrou tudo em vídeo. Dias depois, ao ser questionada, ela teria dito que matou os patinhos porque eles faziam bagunça no quintal dela. A suspeita foi identificada como dona do veículo e presa 5 dias depois. Ela responde por 11 acusações de crueldade contra animais. E uma menina de 12 anos foi presa no condado de Volusia após ser acusada de enviar uma ameaça grave a um professor usando a conta de um ex-namorado. Segundo a polícia, o alerta foi emitido pelo sistema Gaggle, que detecta mensagens suspeitas em ambiente escolar. A mensagem continha ofensas, ameaças contra professores e a Elementary School, além de menção a um possível ataque no último dia de aula. Investigadores concluíram que a conta pertencia a um menino de 12 anos, mas foi usada pela ex-namorada da mesma idade que tinha acesso ao login. Ela agora responde por acusações de ameaça escrita ou eletrônica e uso ilegal de dispositivo de comunicação. O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais. E após o fechamento repentino da Spirit Airlines, centenas de funcionários na Flórida Central ficaram sem salário e buscam recolocação. A Agência de Emprego e Qualificação Profissional está oferecendo apoio a quem precisa. A Career Source Central Florida, a agência de emprego do estado, realiza eventos de contratação em Orlando, com apoio gratuito, orientação de carreira e encaminhamento para vagas. A ação é destinada para funcionários da Spirit Airlines que ficaram sem trabalho de uma hora para outra. Um evento já aconteceu nesta terça-feira e o outro está previsto para quarta, das 11 da manhã às 3 da tarde, no centro de carreira do Southeast Orange. A expectativa é atender trabalhadores afetados pelo encerramento da companhia, que impactou cerca de 1.600 funcionários da região. A Spirit Airlines se tornou a primeira grande companhia aérea dos Estados Unidos em 25 anos a encerrar as operações por problemas financeiros. No próximo bloco, passageiros de um cruzeiro de luxo vivem momentos de tensão após suspeita de hantavírus, com 3 mortos a bordo. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. O dólar fechou hoje a R$ 4,91, o menor valor desde 2024.
Veja agora mais notícias do Brasil. Clima tenso no Santos. O jogador Robinho Júnior, de 18 anos, afirma que foi agredido por Neymar durante um desentendimento nos bastidores da Vila Belmiro. Segundo o atleta, ele levou um tapa violento no rosto e já enviou uma notificação extrajudicial ao clube. No documento, Robinho Júnior diz que pode até reincidir o contrato. O caso gerou forte repercussão e agora é pressão grande para que a diretoria do Santos se posicione sobre o episódio envolvendo o principal nome do time. Uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, terminou com um suspeito morto, 12 presos e apreensão de veículos, armas e munição. A ação faz parte da Operação Torniquete contra o tráfico e roubo. Durante a operação, criminosos reagiram, fecharam a linha vermelha e tentaram bloquear a Avenida Brasil com objetos e fogo. O impacto foi imediato. 41 escolas suspenderam as aulas e postos de saúde também foram afetados. Tudo pronto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajar a Washington para encontro com Donald Trump nesta quinta-feira. A reunião deve focar em temas econômicos sensíveis, o sistema PIX, alvo de questionamentos dos Estados Unidos, tarifas sobre produtos brasileiros e minerais críticos estratégicos na disputa global. O encontro ocorre em meio a incertezas diplomáticas e pode redefinir os rumos da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Um aterro próximo a Santiago, no Chile, foi apontado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente como a maior fonte de metano de origem humana do planeta. Um aterro sanitário nos arredores da capital chilena, Santiago, foi identificado como a maior fonte de emissões de metano de origem humana no mundo. Isso, segundo um estudo recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, com base em imagens de satélite divulgadas em abril. O aterro Lomas Los Colorados fica a cerca de 60 quilômetros ao norte de Santiago e lidera uma lista de 50 locais com os níveis mais elevados de emissões do gás, considerado um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. O espaço recebe resíduos de casas de toda a região metropolitana da capital, onde vivem mais de 7 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento, o lixo compactado em formato de pirâmide gera mais de 102 mil toneladas de metano por ano. Esse volume equivale às emissões anuais de quase 2 milhões de carros e supera em aproximadamente 20 mil toneladas o segundo colocado do ranking, uma instalação de petróleo e gás no Turcomenistão. Segundo um sistema de monitoramento do PNUMA, o metano responde por cerca de 1/4 das emissões associadas às mudanças climáticas. Marcelo Mena é professor da Escola de Engenharia e Química da Universidade Católica de Valparaíso. Aqui há um problema real que precisa ser enfrentado. E esse problema real também afeta as comunidades, que muitas vezes são impactadas pelos maus odores de origem sanitária. E, portanto, somos capazes de retirar o que causa o mau cheiro dos orgânicos e tentar fazer digestão anaeróbia ou compostagem. É isso que devemos começar a acelerar. A responsável pela gestão do aterro, a KDM Empresas, parte de um grupo norte-americano-espanhol, informou que mantém desde 2007 um programa de captura de metano para a produção de biogás, usado para abastecer uma usina local. Em nota a Reuters, a companhia disse que o estudo do PNUMA não permite tirar conclusões representativas. Moradores da região, no entanto, relatam impactos diretos no dia a dia, como o aposentado Patrício Salgado, de 70 anos. Morar ao lado desse aterro significou que eles vêm tornando nossas vidas miseráveis 24 horas por dia, desde que se instalaram ali. Não podemos fazer nada, absolutamente nada, porque essas empresas são tão poderosas que compram as pessoas. Passageiros de um cruzeiro de luxo vivem momentos de tensão após suspeita de antavírus, com 3 mortos e casos sob investigação.
Estou atualmente a bordo do MV Hondius. E o que está acontecendo agora é muito real para todos nós aqui. Passageiros presos a bordo de um navio de cruzeiro em frente à costa da África Ocidental enfrentavam um medo e incerteza crescentes na segunda-feira, enquanto médicos trabalhavam para resgatar pessoas que apresentavam sintomas do mortal hantavírus, após uma suspeita de disseminação a bordo que matou 3 pessoas. Jake Rosmarin, um blogueiro de viagens norte-americano, está entre as 150 pessoas retidas a bordo do MV Hondius. Há muita incerteza, e essa é a parte mais difícil. Tudo o que queremos agora é nos sentir seguros, ter clareza e conseguir voltar para casa. O hantavírus, uma doença normalmente carregada por roedores, não se transmite facilmente entre humanos. A Organização Mundial da Saúde disse que o risco para o público em geral é baixo. Ainda assim, autoridades do país insular de Cabo Verde disseram que não estavam permitindo que o navio de bandeira holandesa atracasse, como precaução de saúde pública. A operadora do navio, a Ocean Wide Expeditions, disse que estava gerenciando uma situação médica grave e analisando se os passageiros poderiam ser examinados e desembarcados nas ilhas de Las Palmas e Tenerife. Autoridades disseram que os mortos incluem um casal holandês e um cidadão alemão. Outros adoeceram, incluindo um cidadão britânico que deixou a embarcação anteriormente e está sendo tratado na África do Sul. O Hondius partiu de Ushuaia, no sul da Argentina, em março, de acordo com a documentação da empresa. Viajou pela Antártida Continental, as Malvinas, Geórgia do Sul, Ilha Nightingale, Tristão da Cunha, Santa Helena e Ascensão, antes de chegar às águas de Cabo Verde em 3 de maio. O hantavírus, que pode causar doença respiratória fatal, é transmitido quando fezes e urina de roedores se tornam aerossóis no ar. Não há medicamentos específicos para tratar o vírus. Portanto, o tratamento se concentra em cuidados de suporte, incluindo ventilação mecânica em casos graves. A doença geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe, como fadiga e febre, de 1 a 8 semanas após a exposição. Um carro avançou sobre uma multidão em Leipzig, na Alemanha, deixando pelo menos 2 pessoas mortas e 3 gravemente feridas. Um carro avançou sobre uma zona de pedestres na cidade alemã de Leipzig. Pelo menos 2 pessoas morreram e 3 ficaram gravemente feridas. A polícia prendeu o motorista, identificado como um homem de 33 anos com cidadania alemã. As autoridades disseram que não há mais perigo. O prefeito da cidade, Burkhard Jung, falou com a imprensa e lamentou o ataque. Sim, é chocante. E você sempre pensa que quer manter a cidade aberta e vibrante, e então descobre que alguém, por qualquer motivo, pois ainda não sabemos todos os detalhes, explorou descaradamente essa situação e dirigiu um carro para dentro da zona de pedestres. Estou profundamente chocado e só posso expressar minha solidariedade às famílias das vítimas e registrar com pesar que 2 pessoas perderam a vida em consequência de um ato como esse, que permanece incompreensível até hoje e provavelmente sempre permanecerá. Assim como outros países europeus, a Alemanha tem registrado uma série de ataques com carros e esfaqueamentos nos últimos anos. Alguns tiveram motivações religiosas ou políticas e outros foram cometidos por pessoas com problemas de saúde mental. Há poucas semanas da Copa do Mundo, milhões de torcedores na Índia e na China podem ficar sem assistir aos jogos. O motivo? Impasse nos direitos de transmissão na Índia e falta de acordo oficial na China. Há poucas semanas do início da Copa do Mundo, milhões de fãs de futebol nos 2 países mais populosos do planeta ainda não sabem se vão conseguir assistir aos jogos. O motivo? Um impasse sobre direitos de transmissão na Índia e nenhuma decisão oficial na China. Na Índia, uma parceria formada entre a Reliance e a Disney ofereceu $20 milhões pelos direitos de transmissão do Mundial de 2026, uma fração do valor pedido pela FIFA e que não foi aceita pela entidade máxima do futebol. Isso, de acordo com 2 fontes que falaram com a Reuters na segunda-feira. Também não houve anúncio de acordo para a China, um mercado que a FIFA afirma ter sido o responsável por quase 50% de todas as horas globais de visualização em plataformas digitais e redes sociais durante a Copa do Mundo de 2022. Um porta-voz da FIFA disse que os direitos de transmissão para ambos os países seguem em negociação e deverão permanecer confidenciais.
A Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México começa em 11 de junho. Assim, resta pouco mais de 5 semanas para que um acordo seja finalizado, a infraestrutura de transmissão montada e o inventário publicitário vendido. A FIFA afirmou ter fechado até agora acordos com emissoras em mais de 175 territórios em todo o mundo. Carpinteiros em Gaza estão usando madeiras de paletes para fabricar camas simples, diante da escassez causada por restrições à entrada de materiais. Com ratos e parasitas se espalhando pelos campos cheios de tendas de Gaza, o palestino Mohamed Tayseer conseguiu uma cama feita de pallets para não precisar dormir no chão. Tenho vivido em uma tenda há 2 anos, dormindo no chão. Ele explicou. O enclave enfrenta uma escassez de madeira devido às restrições israelenses, que continuam a limitar a entrada de mercadorias em Gaza. A demanda por móveis básicos aumentou entre os deslocados, que vivem em condições precárias. Em uma oficina no sul de Gaza, carpinteiros estão transformando ripas de madeira e pallets usados em móveis para as famílias. Foi o que contou o carpinteiro Mohamed Wafi. O que nos fez recorrer à madeira de pallets foi que ela passou a ficar disponível nos mercados quando caminhões carregados de mercadorias começaram a entrar. Ou então pegamos pallets do comitê egípcio, compramos essas pallets. Então comecei a usar essas pallets para fazer camas ou cômodas, porque o cliente ou o cidadão precisa de algo para usar. Wafi disse que até mesmo móveis reciclados se tornaram mais caros, à medida que os preços de componentes básicos dispararam. A madeira é um material de construção proibido de entrar em Gaza por Israel por ser considerado um item de uso duplo, que pode tanto ser usado em construções civis quanto em equipamentos militares. O cessar-fogo em Gaza tem sido repetidamente violado, com mais de 830 palestinos e 4 soldados israelenses mortos, desde que a trégua entrou em vigor em outubro, segundo contagens palestinas e de Israel. Israel cita preocupações de segurança para justificar as restrições impostas ao enclave. A Kogat, a agência militar israelense que coordena a entrada de ajuda em Gaza, não respondeu a um pedido de comentário. No entanto, anteriormente, o órgão já havia afirmado que investe um esforço considerável para garantir que a ajuda chegue ao território, além de ter negado restringir os suprimentos. Rússia e Ucrânia anunciaram cessar-fogo, mas em datas diferentes. Vladimir Putin propõe pausa nos dias 8 e 9 de maio. Já Volodymyr Zelensky rejeita e antecipa a própria trégua. A Rússia e a Ucrânia declararam cada uma o seu cessar-fogo. O presidente Vladimir Putin diz que Moscou vai realizar uma trégua de 2 dias em 8 e 9 de maio, programada para marcar o dia da vitória do país na Segunda Guerra Mundial. O anúncio ocorre depois que ele levantou a ideia durante uma ligação telefônica na semana passada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu rapidamente. Os norte-americanos conversaram com os russos sobre o que pode acontecer em 9 de maio. Cessar fogo ou não cessar fogo. Ninguém nos contatou oficialmente, nem nada foi proposto oficialmente. Afinal, esta é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então os Estados Unidos e a Rússia discutem um cessar-fogo. Que tipo de cessar-fogo eles têm? É importante que o nosso lado saiba o que eles estão combinando. Zelensky propôs, em vez disso, o próprio cessar-fogo, com início mais cedo, começando à meia-noite desta terça-feira. O Ministério da Defesa da Rússia disse que sua trégua tinha como objetivo garantir a segurança das comemorações do Dia da Vitória e advertiu que esperava que a Ucrânia cumprisse. Disse que qualquer tentativa de interromper as celebrações provocaria um ataque retaliatório maciço com mísseis contra o centro de Kiev e pediu que civis e diplomatas estrangeiros deixassem a cidade. Zelensky afirmou que a pausa da Ucrânia começaria porque a vida humana é mais valiosa do que qualquer celebração e acrescentou que Kiev agiria de forma simétrica.
Ele rejeitou a proposta russa, observando que pausas curtas anteriores, incluindo uma durante a Páscoa Ortodoxa, fracassaram em meio a acusações mútuas de violações. Um cessar-fogo de um dia, mas matar o nosso povo antes disso é, para dizer o mínimo, simplesmente injusto. Hoje Merefa, ontem Dnipro, mortos, feridos, adultos, crianças. Sinto muito. Mas, depois de tudo isso, dizer, por exemplo, para interromper os ataques com mísseis e drones contra cidades e comunidades ucranianas um dia antes do desfile e dizer, vamos ter um cessar-fogo de 24 horas, isso não é sério. O Dia da Vitória, em 9 de maio, é um dos principais feriados nacionais da Rússia. Neste ano, o desfile não contará com equipamentos militares, o que o Kremlin diz ser consequência de atividades terroristas ucranianas. Zelensky disse que a medida revelava que Moscou temia ataques de drones. Veja agora um giro de notícias por todos os Estados Unidos. Em Washington, D.C., um protesto inusitado entra no terceiro dia. Um ativista permanece no topo da ponte Frederick Douglass, a mais de 50 metros de altura, contra a guerra no Irã e o uso da inteligência artificial. A polícia negocia desde sexta-feira para que ele desça em segurança. O tráfego segue reduzido na região, enquanto os apoiadores se concentram na base da ponte em solidariedade. A identidade do manifestante ainda não foi divulgada. Na Carolina do Sul, drones estão sendo usados para levar contrabando a prisões de segurança máxima, escondido em objetos comuns. Entre os itens apreendidos, um gato de pelúcia recheado com maconha, pernas de caranguejo com tempero Old Bay e até uma bola de basquete cheia de tabaco. As autoridades agora intensificam o combate com tecnologia para rastrear esses voos ilegais e impedir que o crime continue chegando pelos céus. Em Sacramento, uma câmera de campainha registrou um homem armado com uma faca aterrorizando um bairro. Ele aparece fazendo movimentos de ataque na porta de uma casa antes de bater. A cena causou pânico entre os moradores. As autoridades da Califórnia agiram rápido. O suspeito foi preso e responde por invasão de propriedade. E as investigações continuam. Em Beverly Hills, na Califórnia, um motorista de aplicativo foi preso acusado de tentativa de homicídio. Segundo autoridades, Oswald Del Rio atropelou um policial ao tentar fugir de uma abordagem. Após perseguição, ele bateu o veículo e iniciou um tenso cerco que durou mais de 8 horas. Durante o impasse, uma mulher foi feita de refém, mas acabou libertada sem ferimentos. A polícia utilizou bombas de efeito moral, balas de borracha e um cão policial para prender o suspeito, que agora enfrenta acusações graves e fiança de $1 milhão. Em Oakland, na Califórnia, drones da polícia flagraram atividades ilegais com ATVs e motos off-road na Bay Bridge, após uma investigação de 2 meses conduzida pela divisão criminal. No último domingo, mais de 100 policiais atuaram em conjunto com forças regionais para realizar prisões e apreensões em várias cidades. Ao todo, 77 veículos foram recuperados, 9 pessoas presas e 2 armas apreendidas. As autoridades afirmam que continuam atrás dos envolvidos e reforçam: não haverá tolerância para ações perigosas e ilegais na região de Oakland. Em Nova Orleans, na Louisiana, manifestantes foram às ruas para protestar contra uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que enfraquece a lei dos direitos de voto. A medida permite que o mapa eleitoral do estado seja redesenhado antes das eleições de novembro, o que gerou crítica e acusações de ameaça à democracia. Durante o ato, participantes afirmaram que não vão aceitar mudanças que prejudiquem o poder do voto e defenderam o cumprimento da Constituição. Os protestos reforçaram a tensão política em torno das regras eleitorais em todos os Estados Unidos. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e boa noite.